nós vamos ocupar os postos de previdência que existem por aí fora. Nós temos aqui uma previdência no Rio Grande do Norte. Só que nós temos servidores ocupando lá, porque a regra é nacional. Só que se você for ver, a regional está melhor que a gente. Assim como o Antônio está propondo a ação da Previc, né? Nessa ação da Previc, a Previdência Complementar hoje recebe mais do que quem paga o regime geral. Ou seja, em português é muito comum, né? A diferença, né? A exceção é mais importante que a regra geral. Ou seja, nós temos 30 milhões de segurados, nós temos uma infinidade de contribuintes, a gente zela pela vida dessas pessoas, e aí aquela pessoa que de repente tem um cursinho um pouquinho diferente, não desmerecendo quem tem esses cursos, né? O acessório é mais importante que o principal. Então essa sua ação, Antônio, é muito importante, mas essa ação, ela ocupa um período. Nós precisamos nos preparar para dar essa resposta em relação a isso. Nós vamos nos preparar para um futuro na qual as outras carreiras se preparam. Hoje em dia, a maioria das carreiras pressupõe um período de treinamento e um período de escolaridade para poder entrar. E quando não deixam a gente fazer isso, né, não querem que a gente pense a casa. Porque se a gente pensar a casa, tem uma série de coisas que vão acontecer. Hoje mesmo, mais cedo, eu estava conversando com o Leonardo e com o Dr. Jaime sobre o FUNPRESP. O FUNPRESP é bonito? É muito bonito, né? Falar que 60 bi são injetados para poder custear a gente, eu fiz a segunda pergunta. O governo já contabilizou quanto nós contribuímos nesse período todo e o governo gastou nosso dinheiro? Não. É muito fácil você falar regime de partição simples, que 4 pagam para 1. Mas cadê o dinheiro desses 4? O governo aplicou bem? Nós temos alguém para fazer essa defesa? Nós temos esse estudo concreto? Hoje em dia a NASP até faz, mas a gente quer fazer melhor, a gente quer formar formadores de opinião, nós não queremos formar profissionais para discutir a casa dentro da casa. Porque você abre o jornal hoje em dia, repara só quanto é uma matéria sobre Previdência. Todo mundo fala sobre Previdência, menos o servidor da casa. Lá embaixo, quando se vê uma matéria sobre Previdência, o título da pessoa, a única coisa que não tem é escrito assim: é servidor do INSS. Não tem, para você deixar a gente falar, a gente vai provar que não tem déficit, que as renúncias fiscais são muito grandes, né? Que se você fizer um encontro de contas entre o que o governo paga e o que arrecada, é superavitário. Nós temos o CONFINS, nós temos uma série de coisas aí que o dinheiro não volta para casa. E a gente tem que se preparar para isso. Nós temos que se preparar. Eu até comum com a ideia de preparar um futuro previdenciário, formar a população para conhecer de previdência. Mas os transformadores, os agentes dessas transformações somos nós. E dentro disso a gente só pode fazer isso através de uma educação. Então, hoje nós temos toda uma estrutura preparada já em Brasília. O projeto já está em andamento. Convido todos vocês a conhecerem e participar. A sede da ANASP do Rio de Janeiro vai ser um desses polos, na qual nós teremos condição de formar os grandes profissionais de previdência. E se não quiser trabalhar na casa ou quando se aposentar, eu quero que todos nós sejamos cobiçados a preço de ouro. Tá? É isso que eu tinha para passar para vocês, que eu acho que é o grande futuro. Quando a gente fala em futuro de previdência, Leite, a gente fala em futuro para a gente fazer a diferença na casa. Muito obrigado. Obrigado, doutor Alexandre, pela excelente e essa ótima notícia, né, para todos nós servidores. Inclusive, eu tenho uma pergunta até para o senhor aqui, né? Eu já vou começar a ler os questionamentos para cada expositor, e aí pela sequência, pelo último tema, e uma pergunta bem interessante, que é o seguinte: o aposentado terá a oportunidade de frequentar a faculdade quando já possui curso superior, ou seja, poder fazer outro curso? Então o senhor responde daqui a pouquinho. Doutor Antônio Torreão, essa pergunta é direcionada ao senhor. É sobre GEDAIS. Por que é descontada a previdência do total da mesma e quando nos aposentamos, só temos direito menos da metade do que pagamos? O senhor inclusive já deu uma explanada sobre isso, mas é importante fazer um reforço oportuno. É dela, né? Isso, da carreira. Tá bom. Outra coisa,
Por que não se, para o doutor Antônio, foi para a Verônica também, né? Por que não se luta pelo subsídio que resolveria o problema das perdas salariais? A exemplo aí de outras carreiras, como Polícia Federal, Rodoviária Federal, Auditor da Receita, entre outras. Acredito também que é uma pergunta para os dois. Doutor Antônio, como está o andamento dos anuênios? Qual a possibilidade de recebermos os anuênios, mês e ano? Doutor Antônio, quanto ao pecúlio GEAP, fazer o que após o golpe do governo que está de olho na nossa fundação, decidiu pela intervenção? Doutor Alexandre, eu já fiz aqui, doutora Verônica, gostaria de saber se você tem conhecimento da carreira dos contadores que está em elaboração. Não consigo enxergar, outra pergunta, a visibilidade do sindicato no contexto dessa discussão tão importante, plano de carreira do Seguro Social. Gostaria de saber qual o papel do mesmo junto à discussão do GT. Na minha opinião, a FENASPES demonstra apenas a sua omissão. Ela já pegou, né? A pauta da palestra fazia alusão à carreira de assistente social. Gostaria de saber o que está sendo discutido neste sentido e quais as perspectivas para a criação desta carreira. Eu vou começar com o doutor Alexandre, que é só uma pergunta, né? E depois passo para o doutor Antônio na sequência e a doutora Verônica. Bem, pessoal, eu acho que titulação nunca é demais. 70% do servidor da Previdência tem nível superior. Isso é um dado oficial do Recursos Humanos. Então, em gestão pública, poderão fazer outro curso, é de 2 anos. Mas, além disso, qual é o maior objetivo que a gente tem na faculdade? O MEC, quando mexeu na Lei de Diretrizes e Base, fez uma bobagem. Antigamente, as instituições profissionais podiam instituir pós-graduação sem necessidade de ter o curso de graduação. Esse era o nosso projeto inicial. Estava caminhando, estava tudo bonitinho, estava em silêncio para a gente não soltar foguete antes da hora, quando a LDB acabou com essa possibilidade das pós-graduações profissionais. Porque se eu tivesse que fazer uma opção, eu queria pegar todo o conhecimento que nós temos atual e pós-graduar todo mundo. Quantificar esse conhecimento e ampliar. Só que hoje a UMEC não permite. Então nós vamos ter 2 vertentes assim que aprovar o curso. Uma, gestão pública. Outra, pós-graduação em gestão previdenciária e direito previdenciário. Já estão a caminho. Ah, eu não sei se eu atendi a pergunta aí do pessoal. E o aposentado? Como é que fica? Aqui a pergunta pode. Em relação ao aposentado, se dá direito a ele participar desse curso? Aí a resposta. Gente, o desconto, não é desconto. Quem é associado da NASPES vai ter direito a fazer tá? Nós não estamos dizendo se ativo e aposentado. Eu quero mais é pegar o aposentado, espremer ele bastante, porque ele tem muito conhecimento. Porque olha só, previdência e legislação, você não aprende da noite para o dia. Se você pegar todo o curso, tanto a legislação de pessoal quanto a legislação previdenciária, no curso do tempo e do espaço, ela mudou muito e foi ajustada de acordo com eventos que aconteceram. Hoje, se você falar em datilógrafo, o teu filho não sabe nem o que é isso. E o cara que trabalhou em datilógrafo, que trabalhou como Magritelex. Então, previdência é história. Nós precisamos das pessoas que detêm esse conhecimento, legislação específica. Legislação até é fácil, mas nós que somos um pouquinho mais antigos, nós somos do tempo das circulares. Quem trabalhou com a verbação de tempo de serviço, era um calhamaço desse tamanho, eu trabalhei com isso, tem peculiaridades que você nem imagina. Então, além do aluno estar ali assistindo, a gente quer sugar esse aluno para identificar o que ele sabe, para poder espalhar esse conhecimento. Posso usar a palavra agora ao doutor Antônio para as considerações a respeito dos questionamentos jurídicos. Não, com relação ao anuênio,
Veja, essa foi uma ação, eu não estou com ela aqui, não, de fato, porque quem iria falar sobre essas outras ações era o meu colega, o Bruno Fischgol, que está internado. Ele teve um apêndice fim de semana e não deu para ele se recuperar para hoje estar aqui, né? Está operado. Mas eu posso estar falando algo errado aqui, mas essa ação do Anuênio é uma ação muito antiga e, se não me engano, muita coisa já foi paga administrativamente dessa ação de anuênios aqui. Eu não, quem poderia dar essa certeza era o Fisch, mas eu acho que essa ação de anuênios, muita coisa já foi reconhecida administrativamente. Mas administrativamente foi um anuênio 3.17. Não. 3.17 ele recebeu administrativamente não, também. Anuênio, o reconhecimento do anuênio foi aquela ação que nós tivemos que era de quem era seletista e que não tinha anuênio. Essa ação foi paga administrativamente. Então, eu não sei exatamente qual é essa ação que você está se referindo. Vai ter um processo. A ação do anuênio é porque nós éramos CLT. A 8.112 estabeleceu, a partir de 90, que nós passamos a estatutária, tinha que reconhecer esse tempo. E o governo não pagou correção monetária. Nossa briga é só pela correção monetária. Essa ação eu vou ficar devendo, porque era o Fisch que iria falar sobre. Olha só, deixa eu dar um informe aqui sobre GIAP. A pergunta aqui está assim: quanto o pecúlio GIAP fazer o que após o golpe do governo que, de olho na nossa fundação, decidiu pela intervenção? Nós descobrimos há um tempo atrás uma matéria que saiu no Correio Brasiliense no sentido de que o pecúlio não tinha legislação que o protegesse. Ou seja, o pecúlio estava sendo cobrado sem ato legal que permitisse a sua instituição. Nós pleiteamos a devolução integral desse valor. Na época, a GIAP ficou muito preocupada, dois diretores executivos vieram conversar conosco, só que todos dois foram exonerados. O cara assumia aquela que o Paulo Fazenda colocou em relação ao conselho de instituir o diretor antes mesmo dele mostrar serviço. Havia inclusive discussões para tentar resolver isso e que não aconteceu. Como a intervenção é um ato de legalidade, que eu entendo, apesar de, ou melhor dizendo, vou me explicar melhor, ela tem que estar revestida de legalidade, eles também estão submetidos às mesmas regras do judiciário. Nós temos uma ação sobre a matéria, na qual a gente pleiteia a devolução integral do pecúlio para todos vocês, e que a intervenção não pode fugir disso. Ela não pode pegar esse dinheiro e sumir com ele. E nós estamos de olho em relação a isso. Ok? Ok, passamos agora a palavra para a doutora Verônica, para que ela possa aí responder os questionamentos que foram feitos em relação ao seu painel. Alô? Assim que é melhor. Primeiro é sobre as GEDAIs. Por que é descontado a previdência do total da mesma e quando se aposentamos, só temos direito a metade do que pagamos da Previdência Social? Essa é justamente a distorção. Tá? Nós pagamos, tá, GEDAIs, pagamos a Previdência sobre tudo. E quando a gente se aposenta, há essa redução drástica em função da gratificação de produtividade. Este é um dos motivos que você pode entrar judicialmente com relação à incorporação das GEDAIs, justamente argumentando a questão da paridade da emenda 047, né? E a incorporação por efeito de pagamento. Só que isso só se for judicial hoje. Não há interesse da administração pública em resolver a questão da incorporação. Tá?
para que a gente possa receber integral na aposentadoria. Existe, como eu já disse, no último termo de acordo, a proposta de criação de um grupo de estudo, no qual nesse acordo assinou a CNTS e a FENASPES, para estudar a incorporação da GETAS na carreira de seguro social. E aí é o que eu digo para vocês. Esse grupo ainda não foi iniciado, tá? Então, cabe aos sindicatos provocar a criação desse grupo, cutucando a FENASPES e a CNTS, já que eles são braços da entidade sindical em âmbito nacional. A FENASPES e a CNTS e o sindicato, que pergunta aqui, qual o papel do mesmo junto à discussão do GT? Eles têm um papel importante, tá? Porque eles estão lá e como o Estado hoje, é porque você tem que... Vamos analisar a questão da carreira dentro de um contexto de Estado, tá? Quando foi criado esse modelo de carreira, que é um modelo de carreira que valoriza as carreiras de auditoria, de procuradoria, de corregedoria, em detrimento das carreiras da área social, esse modelo de Estado era um modelo de Estado mínimo, onde o Bresser delineou o modelo de carreira adequado ao modelo de Estado mínimo. Quem era importante no Estado mínimo? Quem cobrava tributos, quem defendia o governo. As ações sociais, que é de saúde, educação, previdência, eles não seriam executadas em parceria com a empresa privada. Quer dizer, havia um enfoque de terceirização, enfoque de, como é que se diz, de saída do Estado da prestação de serviços à população, ou de trabalho em, como é que se diz, onde a prestação de serviço podia ser feita tanto pelo governo como pela empresa privada. Tá? Daí houve a privatização da saúde, né? Os planos de saúde aí, que foi incentivo à criação do SIS na época. Então, diante disso, o modelo de Estado era modelo de Estado de carreira, de Estado mínimo na época do Collor, é o discurso do Collor. E o Bresser fez um modelo de carreira para este Estado mínimo. O problema é que entrou o governo Lula, que se diz que é um Estado social. Na verdade, é um Estado social sindical. E esse Estado social realmente desenvolveu alguns projetos importantes, como Bolsa Escola, os programas sociais de relevância que não era visto naquele modelo restrito de Estado. Ampliou a ação do Estado para a área social. Criou novos órgãos, valorizou algumas questões, tá? Para beneficiar aquela maioria, que era uma minoria, né, que não era vista, que era mais carente. Aí os programas sociais. Tá? Só que o Estado cresceu, os serviços foram passar a ser executados de novo pelo Estado, a importância do discurso, daquela coisa toda, mas a carreira continuou como uma carreira de modelo de Estado mínimo, que existe uma discrepância entre o modelo, que não foi alterado, de carreira para o Estado mínimo, com o modelo de Estado social sindical que foi implantado. Ninguém mudou, não fez um ajuste no modelo de gestão de pessoa com o modelo novo de Estado. Então a área social continuou desvalorizada. Todo mundo que da área de educação, da área de saúde, da área de previdência, da área que presta serviço de assistência à população, continua desvalorizado, como se o modelo fosse um modelo de Estado mínimo. Tá? Quem é que recebe melhores remuneração? A auditoria. Quem é auditor? É o cobrador de tributos daquele tempo, quer dizer, um Estado patrimonialista, né, dentro de uma política de cobrança de tributo, de auditoria, sem a preocupação com a visão do cidadão. Quem está nessas carreiras é quem tem valorização. Entendeu?
Então, isso é uma distorção. E outra, aí agravou mais essa distorção, porque essas categorias passaram a ter sua força. E quem tem força e tem coesão e que trabalha unido, ganha. Quem trabalha desagregado, perde. Então, como é que eu vou pedir uma remuneração por subsídio que só quem recebe é auditor federal, procurador Polícia Rodoviária Federal, auditor da Receita, procurador, só quem é carreira típica, sabe? A gente não consegue nem ter uma remuneração igual às agências reguladoras, que são autarquias. Porque quando a Previdência, quando vê esse movimento de agência executiva, a primeira agência executiva, então, que hoje já somos gerência executiva, era a Previdência Social. Só que ela ficou a reboque e nunca foi estruturada como uma agência executiva. Moral da história, perdeu o fio da meada. Nós hoje não somos nada. Somos uma autarquia só, isolada. Entendeu? Quer dizer, a gente não é agente regulador, a gente não é agência executiva, a gente não é o quê? O que a gente é? Uma autarquia, tá? Isso daí é que vocês têm que ver. Nós não temos força política para pedir uma remuneração para subsídio. Vamos cair na real, que é a melhor coisa que a gente faz, tá? Outra, a gente tem que cobrar, pelo menos tentar ter uma remuneração igual a uma agência de Anvisa, a Nacional de Saúde, porque é autarquia também. Aí o modelo é um modelo parecido com o nosso. Tem o vencimento e a gratificação de produtividade. Então a gente tem que ter um delineamento de onde a gente pode correr. Tá? Ou igual a Previc, porque também é uma autarquia. Então a gente tem que ver as afins, as relações dentro do Estado que tem alguma finalidade com a nossa atividade em termos de complexidade e especificidade das tarefas. E procurar subir em cima dessa perspectiva, tá? Com relação ao papel da FENASSE, da CNTS, nesse Estado sindical, ele é muito importante. Tá? Pena que eles discutam entre si. Às vezes não tem a mesma filosofia nem CNTS, nem FENASSE, porque o CNTS hoje está muito governo. E a FENASSE às vezes bate farto demais, tá? E a ANASP é uma associação que ela dizia que era de pelego, né? E que agora está entrando na mesa, pelo menos a nível local. O que eu quero dizer é o seguinte, não importa, o que importa é que a gente se capacite para trabalhar unido por uma pauta que valoriza o servidor. Enquanto as entidades de classe não se unirem e falar a mesma linguagem, defender alguns pontos básicos, essenciais para os servidores, quem é fragmentado não tem força. A gente já não tem força, sabe por quê? Porque a gente representa servidor aposentado. Aposentado é força não produtiva no sistema capitalista. E aí a gente já não tem essa valorização e essa força política. Embora a gente seja uma instituição de importância social inigualável no atual governo, porque a gente garante a equidade social. Então a gente tem que arranjar uma maneira de se valorizar como instituição, tá? E valorizar também a nossa carreira, tá? Como servidores. Para isso a gente tem que trabalhar unido. FENASSE, CNTS, ANASP e sindicato. Porque o sindicato, ele tem um papel importante como essas entidades, porque elas têm capacidade de poder de greve, que uma associação não tem. E o que é que falta para eles se fortalecerem? Eles precisam se capacitar, eles precisam se preparar, eles precisam pagar umas consultorias especializadas da área, para na hora que eles forem negociar, eles não serem engolidos pelo pessoal do planejamento. Se eu não tenho conhecimento, eu pelo menos tenho que contratar alguém que tenha o conhecimento, porque carreira não é corte e cola. A mentalidade é que qualquer um faz carreira, é cortar e colar. Aí dá essas porcarias que está aí, não é por aí. Então, para isso, tinha que se assessorar bem e participar e todo mundo lutar em função da defesa do nosso
associado, ou do nosso cliente, tá? São vocês. E para isso, como é que nós vamos fazer? Tem que unir. Se eu falo uma coisa, a FENASP fala outra, a CNTS fala outra, quem é que ganha? Pois é, esse é o grande problema. Enquanto a gente está brigando entre si, o governo está ganhando e vocês estão perdendo. Então, eu acho que é isso que vocês têm que cobrar do sindicato, porque o sindicato é a base local, tá? É ele que tem o poder de greve. Que eles cobrem da FENASP e da CNTS uma participação efetiva na defesa do direito de vocês. Porque o sindicato tem esse papel muito importante. Não adianta só a ANASPES falar, o sindicato tem que falar junto. E vocês têm que cobrar a mesma posição. Eu quero a criação da gratificação de qualificação. Eu quero a mudança na estrutura remuneratória. Ninguém aguenta mais, tem que ter. Todo dia lá no sindicato. Será possível? Aí o sindicato cobra para a FENASP. A FENASP cobra da CNTS e as coisas acontecem. Se não for assim, não acontece nada. Quer ter mais? Assim, a carreira de contador e a carreira de assistente social. Está havendo um movimento no sistema de carreiras do governo federal que estão se criando cargos específicos, que começou com o cargo de arquiteto, economista, engenheiro, estatístico e geólogo, em 2010. E algumas carreiras já têm cargos específicos, tá? Mas a minha concepção é que esses cargos específicos, ou ocupação, eles poderiam estar dentro do próprio modelo do cargo genérico, como ocupação profissional. Se você, em vez de formação, você contrata um profissional, já está estabelecido. E a carreira se fortalece, entendeu? Esse negócio de ficar fora, sem força, é ruim, porque daqui a pouco está com um salário mais baixo do que o geral. Fora, sem força, é ruim, porque daqui a pouco está com salário criado as carreiras de assistente social. E o contador já tem esse movimento antigo para criar, que eles tentaram criar junto com esses cargos específicos da Lei 2.277 de 2010. Incluir aqui o contador, como também o administrador tentou se incluir junto com os engenheiros, arquitetos, é uma proposta antiga, mas não conseguiram. Eu defendo que o cargo seja a carreira genérica, com ocupações ou cargos específicos dentro. Com a formação, em vez de chamar formação, é a ocupação profissional, porque é atribuição do cargo. Tá? Ok, doutora Verônica, obrigado pela resposta a todos os questionamentos que foram direcionados à mesa. Faltando só um item, gente, para a gente fazer o encerramento aqui. Peço mais um pouquinho de paciência, porque falta a gente, doutor Paulo César Regis de Souza, pontuar a questão da TV ANASPES e Rádio ANASPES. Uma maioria já foi embora, então, na verdade, nós estamos para encerrar. Bom, tudo isso que aconteceu hoje aqui, nós vamos divulgar na nossa TV ANASPES, que agora foi instituída há pouco tempo, e na nossa Rádio ANASPES. Eu espero que todos passem a ouvir a rádio e a ver a TV ANASPES. Nós, como todos... Do Coral? Em qual canal? Não, é no nosso site. No nosso site tem a TV ANASPES e tem a Rádio ANASPES. O canal é o canal ANASPES. Tá? Bom, e nós temos também o nosso jornal, que sai aí a cada 2 ou 3 meses, temos a revista, temos divulgado todos os nossos feitos no país através de livros. Eu tenho escrito umas bobagens de vez em quando, como vocês devem de vez em quando ler nos jornais, falando mal do ministro, falando mal do presidente, né? Então, e o Alexandre me deixou a incumbência de continuar falando mal deles, quer dizer, eu bato e ele assopra. Eu só não falo mal de superintendente, porque é meu colega, e não falo mal de gerente, e muito menos de funcionário da casa. Então, eu gostaria de, inicialmente, primeiro, agradecer e parabenizar a Leide pelo lindo e maravilhoso evento que ela fez, porque é o primeiro, quer dizer, nós somos marinheiros de primeira viagem nisso,
e a Leide, junto aqui com o Chagas, que é nosso vice-diretor aqui também, conseguiram fazer com que mais de 300 ou 400 pessoas participassem aqui, indo e voltando. Então, tanto parabéns ao pessoal do Rio Grande do Norte, nossos servidores. Agradecer a todos os servidores da Previdência Social, em especial aqueles que são sócios da ANASP. Dizer que eu não sou mais o presidente, sou o vice-presidente, mas continuo lá como servidor da casa a brigar por uma previdência melhor. Quero agradecer também aos diretores estaduais que aqui estão presentes, Dejair, o Noé e o Antônio. Eu conheço ele como Antônio, mas como todo mundo conhece ele como Roberto, Antônio Roberto, que também abrilhantaram aqui o local, nosso superintendente que cedeu não só as instalações, mas liberou os funcionários para que viessem aqui, os gerentes que aqui estavam, que me parece que foi um sistema meio americano hoje aqui com o presidente, né? Uma disputa, quem está melhor, quem não está melhor, tarará. Na verdade, quem está pior é o servidor, precisa ganhar um pouquinho melhor, né? Mas o Rio Grande do Norte está de parabéns, porque eu vejo que todos os números levam a que o Rio Grande do Norte a cada dia melhore mais. Quero agradecer também aqui ao nosso coordenador da mesa aqui, que abrilhantou aqui o nosso evento, né? E sem ele, eu acho que a coisa não teria fluído de uma maneira tão simples. A Verônica, que brilhantemente fala sobre plano de carreira e conhece muito. O Júlio, que é vice-presidente, e a Verônica também, o Júlio lá da Bahia. Mas agradecer em especial também a minha equipe.